Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com o nosso curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título Ritual de Exorcismos, parte 1, Apresentação e Proêmio. Podemos dizer que com este vídeo nós iniciamos um terceiro módulo neste nosso curso. O primeiro tratou da Sagrada Escritura. Avaliamos o Antigo e o Novo Testamento com relação ao tema dos demônios. No segundo módulo, tratamos do ensino oficial do magistério da Igreja, estudando os documentos de caráter dogmático, estudando os catecismos, estudando uma catequese do Papa Paulo VI e também um documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. E neste terceiro módulo, que a gente denominou como os fatos, nós vamos estudar diversas temáticas ligadas à questão, do diabo e dos demônios, a questão do que seria uma suposta ação dos demônios, algumas falas e textos de pregadores e de exorcistas, mas iremos iniciar este terceiro bloco em que a gente vai olhar para alguns fenômenos supostamente atribuídos aos demônios e tudo mais. Vamos iniciar esse bloco estudando o ritual de exorcismos. Foi explicado em vídeo anterior por que não tratamos deste ritual dentro do bloco do ensino oficial da Igreja. Porque se trata de um texto de caráter pastoral e não propriamente doutrinário. Por isso, deixamos para abordar o ritual de exorcismos da Igreja Católica ao iniciar este terceiro bloco. E assim nós iremos fazer. Então, tendo estudado o ritual de exorcismos, mas à luz da doutrina oficial, a partir disso vamos também abordar fatos, fenômenos, falas de pregadores, de exorcistas e tudo mais, e fazer diversas análises críticas no sentido positivo aqui, de trazer a reflexão e assim aprofundar essa temática do diabo e dos demônios, sempre tendo em vista uma espiritualidade equilibrada a partir daquilo que é o ensino da Igreja. Bem, vamos ao texto do ritual de exorcismos. Se trata de um ritual publicado pela Igreja em 1999, no pontificado do Papa João Paulo II. O rito anterior, o Manual dos Exorcistas, do rito do exorcismo anterior, era de 1614 e fazia parte do rito romano que tinha sido elaborado após o Concílio de Trento. Então, depois desse longo tempo, após o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica, sentiu-se também a necessidade da reforma do ritual de exorcismos, que demorou um pouco, e foi publicado somente em 1999. Em língua portuguesa, este ritual é publicado no ano de 2005. Bem, iniciamos com a apresentação do ritual, em língua portuguesa, e depois com o texto do decreto de publicação deste ritual. Então, a apresentação do ritual para o Brasil foi feito e nós tomamos o texto, que acho importante. Assim, lemos logo na apresentação do ritual: Cristo enviou os apóstolos para pregar a proximidade do reino com esta instrução: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Numa outra oportunidade, contestando seus adversários, apresenta sua vitória sobre o demônio como sinal da presença do reino. Segundo o Novo Testamento, anúncio da chegada do reino de Deus e a expulsão de demônios se confundem. Uma é efeito imediato e argumento irrefutável do outro. Então, Jesus apresenta o seu ministério como uma luta contra Satanás e os demônios. Ele vence Satanás pela obediência, não se desviando, não caindo na tentação e desviando-se da vontade do Pai, sendo obediente até o fim. Jesus vence Satanás, que é o tentador, e na expulsão dos demônios também se manifesta esta vitória e, assim, a chegada do reino de Deus. Nós abordamos a questão da expulsão de demônios nos evangelhos, isso está nos vídeos anteriores, mostramos o quanto
a questão ali se confunde com a cura de enfermidades, né, muitas vezes. De qualquer forma, nesses sinais que Jesus realizava, de curas, nesse sentido, né, daquilo que era o seu ministério de cura, seja de doenças ou de enfermidades atribuídas a espíritos, seja o que for, conforme tratamos nos vídeos anteriores, nisso se mostrava a sua vitória sobre os demônios, ou seja, sobre aqueles que se colocam contra o reino de Deus, né? Isso era um sinal que apontava esta vitória, e assim a chegada da salvação, o anúncio da salvação e tudo mais. Então, também ali um sinal. Inspirada na prática e mandamento do seu fundador, a Igreja, desde os primórdios, fez orações em favor dos fiéis, visando protegê-los contra a influência do maligno e subtraí-los do seu domínio. Então, a Igreja sempre, né, rezou para que o cristão, né, estivesse liberto do mal ou do maligno. Faz parte, né, da praxis da Igreja rezar para não cair nas insídias do mal, né, não cair no pecado. Né, há essa luta do cristão contra a influência do maligno, contra a influência do mal. Né? E assim a Igreja ora, né, e como igreja rezamos para não cairmos no domínio do mal, não cedermos à tentação e às estruturas, portanto, do pecado que geram o mal. Então, sempre houve essa luta, né, a partir do próprio Cristo e também a igreja. Bem, o texto da apresentação assim então vai nos dizer: a ciência, no entanto, tem demonstrado que dos casos tidos como possessão diabólica no passado, apenas 3% podem ser levados a sério. Daí a cautela da Igreja nos últimos tempos com relação à prática do exorcismo. Bem, de modo geral, essa luta, né, do cristão contra o demônio sempre foi entendida de modo majoritário como uma luta contra a tentação que vem do demônio, como também a tentação que vem do mundo e do próprio eu. Né? Mas, de maneira maior, essa luta é entendida nessa dimensão. Mas, algumas vezes, diante de alguns fenômenos que não se sabiam explicar, muitas vezes se atribuíam determinados aspectos, determinados fenômenos que atingiam uma pessoa, sobretudo de caráter psíquico, que fazia com que as pessoas estivessem fora de si e tudo mais. Muitas vezes se interpretou esses fenômenos como possessão diabólica. E aqui o texto da apresentação nos diz que apenas 3% podem ser levados a sério. Tudo mais são fenômenos naturais, sobretudo de cunho psíquico, que não tem nada a ver com possessão diabólica. Bem, mesmo assim, desses 3%, se diz que podem ser levados a sério, e não que se trata exatamente de uma possessão diabólica. Né? Então isso aqui já traz algo que nos faz pensar. Né? Paulatinamente nós vamos tratando essa questão de supostas possessões demoníacas, o que seria, o que não seria, o que diz a teologia, mas a gente vai refletindo passo a passo. De qualquer forma, o Catecismo da Igreja Católica lembra que é necessário proceder com prudência, assegurando-se antes de celebrá-lo se de fato se trata da presença do maligno ou de uma doença. Então se pede esse discernimento. E embora a Igreja não disponha de nenhum critério definitivo para estabelecer uma certeza objetiva sobre essa questão. Isso é significativo. Mesmo mais à frente, o ritual vai nos falar de uma certeza moral que o exorcista pode ter diante de uma situação, né, extraordinária. Não tem uma certeza objetiva, mas de uma certeza moral subjetiva, ele pode proceder, né, segundo a sua consciência, ao exorcismo, ou seja, a uma oração pedindo a libertação do mal, né, que aquela pessoa enfrenta e que atribui-se a uma ação, né, demoníaca. Embora a Igreja não tenha uma palavra definitiva para garantir que em determinado caso se trata ou não de um caso de possessão demoníaca. Isso também é significativo, como a gente vai ver mais adiante. O ritual de exorcismos e outras súplicas que está sendo apresentado é fruto de 15 anos de estudo e trabalho na esteira de toda a reforma preconizada pelo Concílio Vaticano II e apresenta o exorcismo como celebração litúrgica, com participação ativa e consciente dos fiéis,
Pede-se que seja celebrado de tal forma que manifeste a fé da igreja e ninguém possa considerá-lo uma ação mágica ou supersticiosa. Então, é uma celebração litúrgica, o ritual de exorcismos, que tem um início, que tem um meio e um fim, né? Toda uma liturgia. Se inicia com algumas orações, se canta um salmo, se faz uma leitura, se faz prece, se reza a ladainha e se procede a uma oração específica, né, pedindo que uma determinada pessoa seja liberta do mal. Mas é um rito de uma oração litúrgica, né? Então, muito do que se vê, por vezes, de exorcismo em filme e tudo mais, é uma caricatura. Atento aos avanços da teologia, que coloca as verdades dentro de uma hierarquia, o ritual põe em primeiro plano a ação do Espírito Santo e celebra a vitória de Cristo sobre as potências do mal. Alertado pelas conquistas da ciência, pede circunspecção por parte de quem vai exercer o ministério, né, de exorcista. Orienta para não transformar a celebração em espetáculo, proíbe a divulgação através de meios de comunicação e exorta a consultar peritos em ciência médica e psiquiátrica que tenham senso de coisas espirituais. Então, se pede que seja uma celebração, né, sóbria, que seja uma celebração, né, bem sóbria, sem criar espetáculo, né? Do uso criterioso deste ritual, espera-se, portanto, a superação de duas tendências opostas, ambas errôneas e muito frequente em nossos dias. A primeira consiste em certo satanismo, que vê a presença do maligno em toda parte, submetendo as pessoas à psicose do medo irracional do demônio, e a segunda de considerar o diabo como uma personificação simbólica do mal, ou seja, que não existe, é só um símbolo. Então, aqui dois erros que aponta o texto da apresentação do ritual. Uma, ele chama de satanismo, e aqui por satanismo ele não está entendendo alguém que faz pacto com Satanás, né? Ou que adora Satanás, mas está dizendo da pessoa, até mesmo cristã, que vê o maligno em tudo, em toda parte, e assim submete as pessoas à psicose, a um medo irracional do demônio. E muitas vezes é isso que acontece. Determinadas falas sobre demônio, sobre malefício, sobre feitiço, sobre se um objeto já pode me contaminar. A pessoa entra numa certa paranoia, às vezes consciente ou inconsciente, e lhe causa perturbações de cunho psicológico e psíquico, que às vezes não se sabe explicar, né, conscientemente, e se atribui também já a uma ação do demônio, e essa própria ação do demônio imaginada vai causando mal à pessoa a partir da própria questão psíquica, né? Então, isso é um problema e é um erro. Como também o erro oposto de simplesmente dizer que diabo e o demônio não existe e que é só um símbolo do mal. Então, são dois extremos. O Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender cada vez melhor que toda ação litúrgica da Igreja é a celebração do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, expressão máxima da vitória sobre o demônio e desmoronamento de todo o seu poder. Então, toda ação litúrgica da Igreja celebra a vitória de Cristo, né, por sua paixão, morte e ressurreição, e dessa forma celebra a vitória, né, sobre o mal definitivo em toda ação litúrgica da Igreja. Por isso o cristão não precisa ter medo do diabo, do demônio, isso e aquilo. Não, né? E a própria liturgia, como nós refletimos em vídeos anteriores, é muito sóbria e nos levar à comunhão com Deus pela oração, que é a melhor defesa contra as insídias do demônio, né? Para nos ajudar a estar em comunhão com Deus no bem, diante também das situações da vida. Então, esse foi o texto da apresentação do ritual, né, que foi feito por Dom Manuel João Francisco, bispo de Chapecó, e que até então era o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Agora, a gente lê o texto do decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, decreto esse com o qual foi aprovado, né, o ritual de exorcismos. Lá em 1999 ele foi publicado e em 98 houve a aprovação, como veremos. Diz assim o texto do decreto: obediente à oração do Pai Nosso, já desde os tempos antigos a Igreja misericordiosamente cuidou que, entre os sacramentais, por piedosas súplicas, se pedisse a Deus que livrasse os fiéis cristãos de todos os perigos e especialmente das insídias do demônio. Os sacramentais são várias formas de bênção, de oração, né, em objetos, como rezar, né,
e pedir a benção a um terço, a água. E são sacramentais, são sinais que também através da nossa oração nos ajuda a conectar com Deus e assim afastar o mal. Não são objetos mágicos, não são ritos mágicos, né, mas sacramentais, são sinais para nos ajudar, né, a comunhão com Deus. Então, através deles, também se reza para que o cristão fique livre dos perigos e das insídias do demônio. Insídias essas, sobretudo, como a gente pôde ver no ensino oficial da igreja, na dimensão da tentação, do demônio que tenta nos afastar de Deus. Particularmente foram instituídos na igreja os exorcistas, que, imitando a caridade de Cristo, libertem os possessos do maligno, e até mandando em nome de Deus que os demônios se afastassem e nunca mais importunassem qualquer criatura humana. Né? E aí a questão, né? Sobretudo quando se usa ali, né, a imagem dos possessos do maligno. Do que se trata? O documento do rito dos exorcismos, como nós veremos mais adiante, não usará o termo possesso, usará o termo vexácio e obsessos. Então a pessoa é atormentada ou assediada pelo demônio. Isso é interessante, depois nós vamos discutir sobre isso. O que seria uma suposta possessão? Isso é muito discutido na teologia. Nós vamos abordar mais à frente alguma teoria sobre isso e refletindo se é possível ou não. A gente estudou as possessões nos evangelhos e vimos como elas se confundem com enfermidades que eram atribuídas aos espíritos, como é uma questão bem complexa. E acompanhando a própria doutrina da igreja, o módulo anterior, a gente vê que a igreja nunca disse nada. Não há nenhuma doutrina da igreja sobre possessão. Não existe. Né? Voltando aos vídeos que nos trazem os textos dogmáticos e doutrinários do magistério da igreja, a gente não vê nenhuma doutrina sobre isso. Isso é significativo. Mas aqui nós vamos ver que o rito vai falar disso, né? Aqui na apresentação falando dos possessos do maligno e no texto do rito falando de pessoas que são atormentadas, assediadas pelo demônio, vamos tentar refletir o que poderia ser isso, né? Passo a passo. Em nossos dias, considerou-se oportuno rever as normas antigas, as preces recolhidas e as fórmulas do título 12 do ritual romano para atender convenientemente ao mandato da Constituição Sacrosanctum Concilio do Concílio Vaticano II. Porque antes, né, o ritual de exorcismos estava dentro do ritual romano, título 12, e agora o missal romano já tinha sido, né, reformulado, já estava em vigor, mas a parte do rito dos exorcismos não, só em 1999, né, é que foi publicado. Portanto, esta congregação promulga o presente rito renovado do exorcismo, aprovado pelo Sumo Pontífice João Paulo II, no dia 1º de outubro de 1998, para que seja usado em lugar das normas e fórmulas que até agora constavam no título 12 do ritual romano. Então, o ritual atual, né, substitui o ritual antigo. A edição latina pode ser posta em uso por quem de direito, logo que for publicada. As conferências dos bispos, porém, cuidem que as edições em língua vernácula, convenientemente preparadas e adaptadas segundo o direito, sejam submetidas à confirmação da Sé Apostólica. E o de língua portuguesa foi publicado somente em 2005. Né? Então, aqui nós vimos o texto do decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, de 22 de novembro de 1998. E aqui está o decreto. Né? Bem, passa-se então a um proêmio ao documento. Né? Esse proêmio, que antecede a própria introdução geral do documento, que a gente vai começar a estudar no vídeo posterior, no próximo vídeo, o proêmio assim diz: os anjos estão presentes em todo o transcurso da história da salvação, alguns executando o plano de Deus e prestando continuamente celeste e poderosa ajuda à igreja. Alguns decaídos, chamados demônios, que opondo-se a Deus, à sua vontade de salvação e ao cumprimento da obra em Cristo, tentam associar o homem à própria rebelião contra Deus. Aqui se retoma a doutrina da igreja básica, né? Deus criou todas as coisas, criou seres espirituais, alguns se desviaram, são chamados demônios, eles se opõem a Deus e tentam associar o homem a essa oposição a Deus. Ponto.
Na Sagrada Escritura, o diabo e os demônios são identificados com vários nomes, alguns dos quais, de certa forma, indicam a sua natureza e função. O diabo, chamado Satanás, né, adversário, a antiga serpente e dragão, é aquele que seduz o mundo e luta contra os que observam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então aqui de novo se afirma o diabo, sobretudo como aquele que tenta desviar o ser humano desde o princípio. É designado adversário do homem, né, homicida desde o princípio, porque pelo pecado tornou o homem sujeito à morte, né, já que por suas insídias provoca o homem a desobedecer a Deus, o mal é chamado de tentador. Ele age sagaz e falsamente, como prova a sedução dos primeiros pais, se esforçou por desviar o próprio Jesus e arrasta os homens, né, para as próprias trevas. Então todo esse parágrafo longo, a gente não leu ele inteiro, mas acentua a ação do demônio enquanto tentador, como aquele que tenta desviar o ser humano de Deus. E aqui é sobretudo a maneira de agir do demônio que o texto apresenta. A vitória do Filho de Deus destruiu os atos de todos esses espíritos impuros e sedutores, embora uma árdua luta contra as forças das trevas perpasse toda a história dos homens, luta que há de continuar até o último dia. Cristo, por seu mistério pascal de morte e ressurreição, nos arrancou da servidão do diabo e do pecado, destruindo seu poder e libertando todas as coisas da influência maligna. Mas, como a ação prejudicial e contrária do diabo e dos demônios atinge as pessoas, as coisas e os lugares e se manifesta de formas diversas, a Igreja, ciente de que os dias são maus, sempre orou e ora para que os homens se libertem das insídias do diabo. E aqui é interessante esse ponto do proêmio. Primeiro acentua a ação do demônio enquanto tentador, né? E depois afirma a ação prejudicial e contrária do diabo e dos demônios atingindo pessoas, até aí ok, né? Como o demônio atinge as pessoas? Tentando, ou também possuindo, ou de alguma outra forma causando um mal físico, uma enfermidade, coisas desse tipo. O texto nada diz. Assim como doutrinariamente a Igreja fala da ação do demônio enquanto tentação e nunca se pronuncia para falar de uma ação do demônio de modo diretamente físico. Isso é significativo, né? E aqui o texto não fala. Só diz que o demônio atinge pessoas, coisas e lugares. Como o demônio atingiria coisas e lugares? De que modo? Também o texto não fala. Também a doutrina da Igreja nunca se pronunciou sobre. Não há uma doutrina sobre isso. Mas aqui se afirma, né, que os demônios atingem as pessoas, as coisas e os lugares e se manifesta de formas diversas. Quais são essas formas diversas pelo qual se manifesta a ação do diabo e dos demônios? Também a Igreja aqui não diz, né? Não diz. Mas diz que diante disso a Igreja, né, sempre orou para que os homens se libertem das insídias do mal. E aqui é interessante, né? A oração é para libertar as pessoas das insídias do mal. Então a gente pode se perguntar, né, como é a ação dos demônios que atinge coisas e lugares? Né? E quais são essas muitas maneiras do diabo e dos demônios agir? Será que o demônio age sobre coisas e lugares, não no sentido de que age diretamente ali, porque a Igreja diz no Catecismo que a ação do demônio é de cunho espiritual e indiretamente na realidade física. Então o demônio não age diretamente na natureza, mas indiretamente. Então, no sentido das coisas e lugares, será que a ação do demônio é no sentido de que através das coisas e lugares tenta o ser humano ao mal? Né? Será que é isso? Será que não? De qualquer forma, a oração da Igreja, em última instância, não é, por mais que ela reze em objetos e também em lugares pedindo a bênção de Deus, mas não é para libertar as coisas e lugares do demônio. Isso não tem sentido. É para libertar o ser humano das insídias do diabo. Isso é significativo que o texto aqui está dizendo, né? Porque, em última instância, a ação do diabo, enquanto ação espiritual, só pode ser no ser humano, porque somente o ser humano é um ser, né, que é material e espiritual. As coisas criadas são materiais, não tem a dimensão espiritual.
Somente o ser humano a tem. Então, em última instância, a ação do demônio é sobre o ser humano. As coisas e lugares são ocasião, vamos dizer assim, para uma suposta ação do demônio. Até porque, como a igreja ensina doutrinariamente, não há ação direta do demônio sobre a realidade física, mas somente indireta. E essa ação indireta é através do ser humano, né? O Catecismo de Trento explica a ação interna e externa do demônio, e a externa é através de pessoas. O demônio vai agindo no mundo na medida em que o ser humano, caindo na tentação e pecando, gera o mal no mundo. É assim que o demônio age no mundo, indiretamente. Será que é isso? Se trata disso? Enfim, o texto não diz, somente menciona. E aí nos faz refletir, e assim estamos fazendo a partir daquilo que foi todo o estudo na dimensão doutrinária da igreja, como nós estudamos. E ficam aí, então, essas questões. Mas, em todo caso, o que o texto aqui está dizendo é que a igreja ora para que os homens se libertem das insídias do demônio, para que os seres humanos não caiam nas insídias do demônio, ou seja, não se afastem de Deus. Lembrando a fala do Papa Paulo VI, toda a luta contra o demônio é uma luta contra o pecado. Tudo aquilo que nos ajuda a vencer o pecado nos ajuda na luta contra o demônio. Em última instância, se trata disso. Bem, mas assim termina o proêmio. No próximo vídeo nós vamos entrar propriamente no texto do documento, a partir da introdução geral, e assim vamos refletindo paulatinamente o que o texto do Ritual dos Exorcismos vai nos apresentando. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando em nosso curso de Hábios Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.